Oi amigos, meu nome é Cláudia Porto, eu sou professora do curso de Gastronomia da FPM em Patos de Minas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Cozinhando com Prazer. Hoje nós vamos fazer amanteigados da vovó. O sabor, você escolhe, podem ser muitos, nós vamos explicar. Nós escolhemos fazer de coco, como exemplo para vocês começarem. E na receita de hoje, os nossos ingredientes são 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, preferencialmente a sem sal, um tablete, 100 gramas de coco ralado seco, 100 gramas de açúcar cristal. Vamos, William, começar? Nós vamos usar 400 gramas de farinha de trigo, porque a gente usa uma quantidade de farinha e a metade dessa quantidade em manteiga. E um tablete de manteiga tem 200 gramas. Como a gente prefere manteiga sem sal para fazer biscoito doce, a gente vai utilizar 400 gramas de farinha e 200 de manteiga. Essas 400 gramas de farinha, a gente vai abrir e vamos começar a misturar com quadradinhos de manteiga gelada. Tá vendo que ela tá picadinha? A gente vai botar e a gente não pode usar a mão inteira. A gente vai usar a pontinha dos dedos, tá? Então, enquanto o William amassa, eu vou explicar a vocês. Quando a gente quer obter uma massa quebradiça, como uma massa podre, massa de empada ou de biscoitos, a gente trabalha só com a pontinha dos dedos no que a gente chama de processo de fora para dentro. Quando a gente quer uma massa de pizza ou de pão, a gente trabalha com a mão inteira num processo, que é a área quente da mão, num processo de dentro para fora. Observem que ele está trabalhando só de fora para dentro com a pontinha dos dedos. Cada vez que a manteiga vai incorporando, ele vai colocando mais um pouquinho de manteiga. É importante lembrar que a manteiga para esse processo não deve estar mole, deve ser manteiga gelada, senão a gente não vai obter esse resultado quebradiço ou como da massa podre. Por isso ela é cortada em pedacinhos. Ao adicionar toda a manteiga, se você achar que ainda tem muita farinha, pingue uma gotinha de água, mas bem devagarzinho, de gotinha em gotinha. Tradicionalmente em Minas, nessa água se coloca uma pitadinha de sal para levantar o sabor do açúcar. Mais uma gotinha d'água, até que a massa comece a soltar da mão e da superfície de trabalho. Nesse ponto, ela vai chegando próxima da hora onde vai ser adicionado o açúcar ou o sal. Lembrando que biscoitos amanteigados podem ser doces ou salgados. Se eu quisesse fazer um biscoito de queijo, nesse momento eu colocaria queijo. A gente vai fazer um biscoito de coco. Então a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser coco ralado. Nós vamos adicionar os 100 gramas de coco ralado. E os 100 gramas de açúcar. Isto é muito importante. Se você não gosta de açúcar, você pode botar adoçante. Se você gosta de pouco açúcar, você pode usar 50 gramas. Ou se na sua casa todo mundo gosta de coisa muito doce, você pode optar por botar, sei lá, 200, 300 gramas de açúcar. A quantidade de açúcar é você que decide. O problema reside em, se você usar açúcar refinado, seu biscoito não vai ficar crocante. Quanto mais granulado for o açúcar, mais crocante será o biscoito. Então a gente sempre opta por açúcar cristal. Ao invés de colocar o coco, quais os outros sabores que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito, por exemplo, um biscoito de amendoim, em vez de usando coco ralado, usando um amendoim em pó daquele de fazer cajuzinho. Eu poderia ter feito um biscoito de chocolate ou de cacau, com pó de chocolate ou de cacau. Poderia ter feito de qualquer outra castanha, ou um salgado de queijo, ou um salgado de salaminho ralado. Eu posso escolher o sabor e a quantidade que eu vou colocar
eu vou aos poucos chegar à minha receita ideal. Eu estou precisando de um pinguinho mais de água. A massa será trabalhada até o ponto em que ela solte completamente da superfície de trabalho. Nossas mãos vão ficar limpas e a tábua, a mesa ou a pedra onde estiver trabalhando também vai ficar limpinha. Com a massa, eu vou pegando os pedacinhos e eles vão se soltando. Você poderia botar essência de baunilha, o que você quisesse como resultado. Vamos enrolar nossos biscoitinhos? Com a massa formando um bloco, é chegada a hora de escolher o formato do biscoitinho. A gente poderia fazer biscoitos em bolinhas, em compridinhos, mas sempre se escolham biscoitos que fiquem mais fininhos, para que fiquem mais crocantes. Por exemplo, eu posso fazê-los assim, ó, longuinhos. Ou eu posso fazer bolinhas amassadinhas no centro. Vou fazer uma bolinha. Esse amassadinho central, depois de assado, pode servir para colocar uma geleia. Uma argolinha. A mão ideal para enrolar esse biscoito é uma mão quente, que vai derretendo a manteiga. O tabuleiro não foi untado, porque tem tanta manteiga na receita que eu não preciso, ele não vai grudar. Outra coisa, vamos dizer que você estivesse fazendo um biscoito salgado e você quisesse passar ele no gergelim antes de assar, ou passar no queijo ralado, ou um biscoito doce passado no coco, ou passado no açúcar. A gente poderia fazer diversos acabamentos. Outro formato bem tradicional em Minas é o biscoitinho redondo amassadinho com um garfo, para ficar com esse aspecto final. Vamos fazer alguns passados em açúcar para que o resultado assado possa ser avaliado. Vamos ao forno para ver nosso resultado? Estes biscoitos não devem ficar corados. Quando o fundo deles estiver corado, eles estarão assados. Lembrando a vocês que o forno aqui da faculdade é um forno combinado, de calor seco e úmido, e o da sua casa é um calor só seco. E aqui ainda tem a ventilação forçada que abrevia o tempo de assamento. Só esperar um pouquinho e tomar com café. Quando a massa chega no ponto que está completamente solta, ela deve ser envolvida num plástico e colocada na geladeira entre meia e 1 hora. O biscoito da massa que repousou em geladeira fica muito melhor de textura. Pelo menos meia hora em geladeira. O ideal, 1. Esse pacotinho vai para a geladeira e depois a gente enrola. Ao produzir biscoitos amanteigados, se você os quiser mais fofinhos, para cada quilo de farinha você pode usar 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico. Mas se você quiser que ele fique mais firme, mais durinho, para cada quilo de farinha você pode usar 2 ovos na massa. Vamos ver o resultado dos nossos biscoitinhos? Que cheiro bom! Essa é a diferença do biscoitinho rolado em açúcar e do que não foi passado em açúcar.